Bem-ajas a todos os telespectadores do canal Açor. Hoje viemos à freguesia das Quatro Ribeiras falar com um homem conhecido de muita gente porque ele teve muitos anos de carteiro. Mas eu não vou falar da vida de carteiro agora, eu vou falar da infância até aos dias de hoje. E principio pelo seguinte: estás com cuidado, Tomé? 81 anos. 81 anos já feitos. Feitos em março. Em março. Ora bem, 81 anos, o que quer dizer que até hoje já passaste uns dias bons e uns dias menos bons, como de todos. Mas vou principiar do princípio. Em criança, frequentaste a escola primária. A quarta classe. Depois, na época da quarta classe, jovem, com 8, 9, 10 anos, no máximo, não se perde dano nenhum, brincavas ou começaste logo a trabalhar? É assim que saíste da escola? Quando saí da escola, comecei logo a trabalhar em casa de um lavrador com vacas. Tinhas com que idade? 12 anos. 12 anos, quer dizer, uma idade jovem, fosse hoje era proibido, não é? Pois é. 81 anos a contar uma história que com 12 anos já trabalhava. Mas trabalhavas calçado ou descalço? Opa! Era descalço. Eu trabalhei descalço na lavoura muito ano. Olha, eu depois trabalhar na lavoura foi até aos 21 anos e tive muito ano descalço, que então depois só calçávamos sapatos de Arodemungo para a gente, eu e outros rapazes. Os outros também era a mesma coisa, andava toda a gente descalça, velhos e novos, e então ao domingo a gente por aí fora da freguesia falar com uma namorada que a gente às vezes arranjava, ou dar um passeio, ou ir à missa, já calçavam os sapatos. Quando se fala na lavoura, especificamente o trabalho que um jovem de 12 anos fazia na época, o que é que fazias? O que era o trabalho de 12 anos? Era com arado? O que era? Explica um pouco. O meu primeiro patrão foi aqui o Tio José, que o apelida Tio José Sarudo, o pai do Francisco e de Josué. Sarudo. Ora, eu era cercar umas redes, eu não sabia ordenhar uma vaca, porque nunca tinha sequer ordenhado nem nada com o meu pai. Não tinha vacas, a gente era trabalhar nas terras. Meu pai plantava batata doce, semeava batatas e se preciso para casa. O que era necessário para casa, ele fazia isso e tinha isso em casa. E então eu ia buscar as vacas para o pai dele para ele ordenhar e ajudava a cercar as vacas e isso dessa maneira. E depois dei em gradar ele com uma grada à frente no sarrado, a cobrir milho ou a semear trigo, e eu com outra grada atrás a tocar outras vacas atrás dele. Eu era sempre atrás dele. Era uma vaca ou duas que puxava esse arado? Essa grada. Era duas. Até ele tinha uns bois. A grade da frente puxava mais, porque era de dentes, com os dentes assim. Mais aprofundados, mais fundos. Puxa mais para as redes. Essa grade da frente era para os bois e eu ia com a grade de trás a tocar atrás dele, sempre atrás dele. Para mais para endireitar a terra? Era para endireitar a terra e para quebrar o terrão e para depois tornar a lavrar. Naquele tempo não havia estes tratores como há agora. Agora os lavradores não sabem o que é a terra, mas eu ainda sei fazer na terra as coisas que se fazia antigamente. E essas coisas de antigamente, principalmente vamos falar da nossa alimentação, eram muito mais saudáveis. Tudo o que se plantava tinha um outro gosto, um outro paladar e era muito mais... E também tinha outro paladar, porque às vezes as mulheres ficavam de levar o jantar ao sarrado que a gente estava a trabalhar e já o paladar estava cá dentro, a gente de vez em quando olhava para o portol a ver quando é que ela chegava. A comida era mais gostosa, porque agora já não é tanto gostosa, porque já estão mais satisfeitos. Falaste da comida? De manhã, sempre me dei muito bem com leite. De manhã era sopas de leite. Ao meio-dia
era aquilo que calhava, sopas de feijão ou feijão, a gente diz que é molho de feijão, ou, ou peixe, ou qualquer coisa. Carnes, não se falava em carne naquele tempo. Era quase proibido. E em casa era aquilo que minha mãe tinha, então eu comia em casa dele 2 vezes. Normalmente as pessoas antigamente, os donos ou os proprietários davam aos funcionários a comida. Normalmente. Era Normalmente. Mas para beber, vocês bebiam o quê? Água ou vinho? O vinho era caro, cá mais água. vinho. Um café? Ninguém falava em vinho, nem em café, porque era também um atraso. Porque a gente podia levar mesmo uma garrafinha com água, pô, mas também ia-se partir, os baldões que aquilo levava. Às vezes a gente comia que nem sequer água para beber tinha. Às vezes há quem usava cabaças. E nas cabaças metiam que era porque anda-se partir e ser mais fresco e numas boias, naquelas boias que se encontravam no mar. Sim, Há pessoas que usavam. havia essas Mas coisas. o essencial é que até a água nem sempre se levavam. Não, às vezes nem sequer havia água para beber. A gente comia aquilo sentados numa pedra contra a parede. Nem te lavava as mãos nem nada, era como Não. a trabalhar Limpava as mãos em erva, em nos ervas. fetos, umas coisas de Se era lugar que havia água, Pois. a gente sempre lavava as mãos. Mais tarde, depois eu fui trabalhar para a casa do tio António Maginha. Saí daqui e fui para a casa do tio António Maginha. Ele já tinha água por ali abaixo para as vacas beber. Já tinha tudo mais. Lavava as mãos naqueles tanques. Depois da lavoura, fados de tropa, ou não? Não. Não é fados de tropa. É nesse espaço dos 21 anos, 22, que vais concorrer para carteiro? Foi com 21 anos que concorri para carteiro, porque foi assim, eu trabalhava em casa do António Maginha na lavoura e havia falta uma vaga de carteiro nos biscoitos. Lá havia um posto. E os biscoitos, o chefe da praia mandou para a junta de freguesia um ofício, uma coisa, a dizer que se alguém quisesse concorrer, mas portanto, não davam apreço a isso, só que um tio Ramiro que já foi para a América e já morreu, o tio Ramiro Lopes, é que fazia o serviço da junta de freguesia, que sabia escrever bem e amanhã tudo bem, que ele tinha estado no seminário, mas por sair, que a junta hoje só sabia fazer o seu nome, não sabia fazer nada. E depois ele recebeu essa carta e disse-me se queria concorrer, e depois eu disse que queria, mas era o seguinte, primeiro era só para fazer 3 horas cada dia, por conta do correio, mas já me davam quase essas 3 horas, quase um ordenado que eu andava a trabalhar todo o mês. E depois, mas eu concorri em março e entrei em novembro. E eu estou bem lembrado, foi no dia 20 de novembro de 63. Uma data que fixaste porque é aí que ficas efetivo e é aí que tinhas o teu ordenado por inteiro depois. Depois eu fiquei, entrei para o correio para fazer 3 horas. Nas outras, antes dessas 3 horas, eu fazia essas 3 horas, era depois da Malavi, vinha no carro das 3 da praia, antes disso eu ia trabalhar para as terras. E fazias a parte de distribuição a pé. E depois eles só davam a mola e as cartas, mas então era tudo, era em todo o lado. A gente depois fazia de bicicleta para ser melhor. Tinham bicicleta, alguns faziam a pé. Alguns faziam a pé nos giros urbanos, os giros rurais. Eu acho que o plástico chegou a fazer a pé nos biscoitos, mas também era difícil. Era o dia todo?
era o dia todo. Eu fazia de bicicleta para ser mais depressa e melhor para as pernas. E depois, então, eu entrei efetivo para fazer as 8 horas. Foi criado os 3 giros aqui nos Biscoitos. Eu fui para Altares e Raminho. E quando ficou a fazer 4 Ribeiras e parte dos Biscoitos, e o Plácido, que já faleceu, Foi meu vizinho. O Plácido que fazia os Biscoitos, e então ele fazia era a pé. E depois então o Plácido quis ir para a América, veio o João. O João Teodoro, um carteiro. E então ficámos a gente ali até 80. Em 80, o posto de correio, aquilo era uma coisa particular, numa casa que teve lá. Houve em várias, já na Ponta Negra, na frente da igreja. Primeiro comecei, fui na Ponta Negra, e depois fui para a Canal de Porto. Na casa Cara do Robão. Na casa Cara do Robão. E depois da igreja, do Suimas. Para aquela casa que morava lá, era o Boa Ventura. Essa é o pé da igreja. O pé da igreja. E depois de lá, veio para a venda do António de Almeida para aquela casa. Fronte, que é o dos Jadias, que foi casa de povo também. E depois, quando isso se amassou, é que os outros dois foram para a praia e eu fui para Angra. Eu tive 16 anos em Angra. Conheceste muita gente? Conheci muita gente e apanhei muitas amizades com muita gente. E hoje em dia recordas-te de muitos deles e muita gente te conhece? Nos Altares e no Raminho, eu conhecia aquela gente como o pessoal das 4 Ribeiras. E também depois lá em Angra, eu foi a zona do Pico da Urse e Canada dos Fradares e um bocado da Tarraxena, desde a Boa Hora, caminho para Belém e Canada de Belém e caminho do meio de São Carlos até o Tijão da Silveira. Eu vou-te tocar num ponto que é uma ferida para algumas pessoas. Havia mães, mulheres, que vinham à espera do carteiro, como fosse à espera de uma alimentação, e muitas vezes viravam para dentro a chorar, à espera que os filhos enviassem chamado orograma quando estavam no ultramar. Muitas mães choravam. Apanhei muito orograma, muita gente. Choravam as mãos e choravam namoradas. Havia os rapazes do ultramar, escreviam para casa, para o pai e a mãe e para a família, escreviam para namoradas e ainda alguns tinham uma madrinha de guerra. É verdade, que se namoraram e casaram com essas madrinhas às vezes. Alguns ainda casaram. Eu apanhei isso tudo. E esses orogramas normalmente eram um mês e tal, porque a correspondência na hora de avião era de barco. Para aquele militar que pagavam, mas demorava muito tempo a vida de Angola, Moçambique, de Guiné, por muitos deles. Era porque o meu irmão esteve lá fora e ele escrevia-nos e era a mesma coisa. Era mais ou menos um mês para ter a resposta. Já esteve lá fora. O meu irmão teve 2 anos e meio em Moçambique e depois teve 3 anos de tropa. Teve aqui uns meses só e foi para tanques para Lisboa, depois foi para Moçambique. Ele teve com o Marco, fora aqui das 4 Ribeiras, pelo menos 2 aqui das 4 Ribeiras, teve com ele lá. Com o Fernando, que morreu, se não me engano. O Fernando e o Fisco Martins. E mais um outro, que era o morava aqui um pé da casa de povo, se estou em erro. O outro morava lá fora, lá, o pai era ferreiro, que ainda tem lá um rosto na casa. Sim. Pelo menos 2 isso aqui era. Agora, um recorda-me com o nome que era Fernando, o outro não me recordo agora bem o nome. Mas isso aí desse tempo todo porque era mais ou menos um mês que levava aqueles orogramas porque era grátis, não se pagavam. Pronto. Dentro desse espaço do tempo que andaste no correio, para trás e para diante, passaste depois mais tarde da bicicleta para a moto. Foi ainda nos Biscoitos. Foi quando a vida encarreirou melhor. A moto era vocês que compravam, não era? A gente é que comprava bicicletas, a gente é que comprava motos e tudo. Qual era o teu ordenado na altura, se te lembras, na lavoura? É o que recebias lá
que é que estavas a receber por mês? Vocês era por mês, a hora por semana, ou quinzena? Era o mês, Era ao mês. O que é que tu recebias mais ou menos naquela época? 600 escudos 600 escudos. cada mês e meia canada de leite. 600 escudos equivale a 3 euros. Pois é o que os São meus netos... 200, são 200 É o que os meus escudos. netos... Os meus netos, quando começam a falar nessas coisas da lavoura, eles perguntam-me quanto é que o avô ganhava. Eu digo, 3 eu euros. ganhava 3 euros. 3 euros? Isso é para comprar um gelado. Nem todos. Nem todos. Pronto. Depois no correio, quando entrou então, ficou efetivo, qual era o ordenado que recebia? Portanto, 600 escudos na lavoura e depois, quando ficou efetivo... Quando fiquei efetivo, aquilo a gente no correio, agora não sei, mas quando eu estava, era por letras. Entrava na letra E, Aquele espécie de um escalão. é um escalão, mas era por letras, eu entrava na letra E, eu fiquei a ganhar à volta de 1000 escudos cada mês. Ora, 1000 escudos cada mês, 5 euros, era quase o dobro do que trabalhavas na terra. E era menos horas. Porque aquilo dependia das cartas que tinhas que entregar. E é menos cansativo. E era menos cansativo e dava mais... Dei-te uma reforma, tiveste a tê-la. Eu, enquanto trabalhei nas terras, nunca descontei Pois não. que só depois de 25 de Abril é que deu-me a ver esses descontos para a Segurança Social e isso. Eu até... Já descontava em 73. Em 73 eu descontava já para a Segurança Social. Em 73, antes de 25 de Abril. Já descontavam. Mas eu não descontava para a Segurança Social. Em 73 já estava no correio, já descontava, era Já para a Caixa Geral de Apresentações. É, ou seja, é outra coisa, eu descontava aqui. Depois disso tudo, desse ordenado que já era bom, o serviço também era mais leve, viestes para a zona das freguesias, ou seja, então era biscoitos, chefes até voltados ao raminho. Eu cheguei a fazer biscoitos na falta do outro. A gente era 3, mas para não haver um só fazer da praia ou da Angra para os biscoitos, o chefe também da praia pedia para a gente, os dois, fazer o serviço de estruas. E até que chegou a vir um carteiro da praia, chegou a vir para os biscoitos também, na falta de ouro, porque o plástico, quando foi para ir para a América, tirava muitos dias para tratar da papelada. Naquela altura dava que fazer com papelada para embarcar. E depois ele metia a dispensa de 15 dias ou um mês, e nesse entretanto então vinha um substituí-lo. Tens alguma história engraçada? Vocês devem ter muitas engraçadas que se passava durante o período de entrega, de receber, de caminho, encontros. Tens alguma assim engraçada que te lembres e queiras contar? Eu tenho uma que me ficou sempre no juízo, mas não é nada engraçada. Uma tia ali dos Altares tinha um filho no ultramar e na bicicleta tinha uma besunha daquelas com padeiro. Aí te perguntar, eu também andava já. E então eu ia por ali fora, porque tanto entregava que me recebia. É verdade, vocês muitas vezes também recebiam. Não era as cartas todas, que era para embarcar para o Brasil e para a América e Canadá e ultramar, a gente é que recebia tudo para meter no correio. Não havia postos de arroz lá, portanto as pessoas tinham que dar. E a gente é que trazia tudo para ali, para os biscoitos, para ir para fora. E então essa tia tinha um filho no ultramar, tinha a casa, ficava ali mais alta. Sabes, um dia mora aquela família do Agostinho Duarte. Sei. Era numa casa ali, ao lado, mais lado do filho do Agostinho Duarte, que fica mais no alto, que tem um pátio. Essa tia sentiu
a petear com a buzinha pela fora, largou-se a correr de casa para vir para o pátio, para ver se tinha carta para a pobre, escorregou com galochas ou com chinelas ou não sei o quê. Eu na altura eu dava-te muita galocha. Caiu lá no pátio, que ela chateou-se. Não partiu nada, mas eu tive dó dela, coitada. Agora outras coisas, não tenho assim nada. Passou por mim coisas boas e coisas más, como a todos os empregos. Quantos anos é que teve efetivo como carteiro? Quantos anos estiveste a trabalhar? 33 anos e um dia. E um mês. São 31 anos e um mês. Não, 33 anos. 33 e um mês. e um mês, 33 e um mês. Então ultrapassaste Eu um nem sequer mês. sabia que tinha um mês já a mais. Foi quando pedimos a contagem de serviço que eles mandaram. Reformaste com que idade? Ou com que idade é que te reformava na altura que te reformaste? Aquilo era o seguinte. Havia uma lei do governo que a gente se reformava, todos os funcionários, com 36 e 60 de idade. 36 Anos de serviço? de serviço e 60 de idade. E 60 de idade. Só que o Correio quis reduzir no pessoal, estava a fazer planos para quem se quisesse reformar, antecipado, reformar-se. Mas eu reformei-me, fui a uma junta médica, porque eu reformei-me com 55 anos. Deste como inválido? Eu depois fui quase como inválido. Fui como inválido porque fui à junta médica. Falei com o médico e eu mesmo tinha problemas da coluna de andar tanto um ano de moto, porque eu lá fazia o serviço e ainda era de moto também. Isto que eu tenho de dizer é que na época em que ele andava de bicicleta, nem todos os lugares eram asfaltados nem cimentados. Muito macadam. Muitos movimentos. Era macadam em muitos lugares, era macadam. Eu acho que aquela canada, olha, a canada da igreja do Raminho era macadam. A canada de Ruigo dos altares também parece-me que ainda era macadam. E era aquela outra canada de Palão dos altares também havia aí. E a Ribeira dos Goates, que aquela Ribeira dos Goates eu tinha que fazer, era a pé, porque tinha casas mesmo em cima naquela crista, naquela torre, em cima, que ainda hoje estão. As pessoas arranjaram, os donos abandonaram e outros foram comprar e recuperaram. Eu ia a pé ali para cima. E era a canada dos Morros também era macadam. E a Vinha Velha, na Canada dos Morros, há uma outra canada, que a Vinha Velha também era tudo macadam. E eu ainda era para ir à Silveira, que morava lá na Cinda Moura, lá umas pessoas, uma casa, de um homem que tinha uma lavoura. E então eu era para ir lá, mas ficava muito desviado. A minha sorte é que ele tinha a sogra cá em baixo, ao pé do Agostinho Duarte, e ele, quando vinha trazer o leite ao posto de leite, levava as cartas que eu deixava lá para ele. Senão eu tinha que ainda ir um bocado lá para cima, que me tinha medo. Depois da reforma, o que é que gostas mais de fazer? Eu sei que no quintal tem coisas que gostas de fazer, mas há um trabalho assim mais específico que gostas de trabalhar na terra, que ainda te chama assim à terra? Eu a maior asneira que fiz na minha vida foi quando eu fui mudado para a Angra e já tinha bezerros de engorda e não acabei com eles. Eu antes de ir para a Angra, que tinha que estar lá às 8h30,
já me tinha levantado às 5 horas da manhã para ir tratar deles, dar o leite no balde e cuidar deles. E depois para vir para casa, lavar-me e comer alguma coisa e para estar no correio às 8h30, lá com uma moto para cima de uma zona 4, que era só tique-tique, não rendia nada. E às vezes ainda variava para o caminho. E à noite outra vez, bezerros. Eu contei isso sempre enquanto trabalhei no correio. E depois então reformou-me, era só bezerros. Ia limpar os postos e amanhã os quinteares e isso aí, dessa maneira. Até 2011, eu acabei depois que as minhas pernas também já estavam sem querer e para me doar, ainda se fosse só num goa, ia-se tratar bem, mas para mudar daqui para ali e gueixos gratos que tinha, que era para um matadouro, que se eu engordava era para um matadouro, eu já não podia, acabei em 2011. Em 2011 estava a ver aqui mais a minha mulher, a gente estava ricos. Em 2013 ela ficou cancerosa e fui com ela para Coimbra, estive lá quase 4 meses. Ela foi por 6 pés não, mas eu aqui fui levar ao aeroporto, quem a via pensava que ela ia era passear, que ela não tinha cara de estar doente, que ela tinha um tumor. E fui para Coimbra e veio para cá num caixão. Estive lá quase 4 meses. Ela foi para Coimbra em julho e morreu em novembro, no dia 17 de novembro. O cancro estava situado aonde? Como? O cancro onde é que estava situado? Era na bexiga. Na bexiga. E o médico disse-me logo que ela tinha pau para se queimar. Que eu não sabia, nem sei se tu sabes, mas ele disse-me que a bexiga é dos órgãos mais sensíveis que a gente tem, porque tem muitos vasos sanguíneos e depois ainda se o tumor tivesse sido por fora, teria uma coisa, mas o tumor também era daqueles malignos. Já estava muito adiantado, já não tinha vida. Mas era perdoente. Eles assim cortaram-na, o próximo nunca correu bem. Ela gostava de uma maneira, amanhã já estava da outra para pior. E fui andando, fui sempre para pior. As festas que mais gostavas e que ias? Carnaval, touradas, procissões, bolo, o que é que te chamava mais a atenção? Eu gostava mais de ir a uns touros. Tinhas partido de touros? Não. Qualquer um, se fossem bons, era bons. Mas a tourada que gostava mais, que a gente gostava mais de ir, mesmo a minha mulher também, que juntava-se lá a nossa família, os meus filhos e a minha nora, o meu genro e aquela gente da minha nora, o Simeão e essa família, juntavam-se todos lá eles faziam lá um sombreiro. No Porto, A gente gostava muito desses touros. Agora, ir a uma tourada aqui ou ali, a gente só ia de onde havia touros ao pé de casa de pessoas, nossos parentes. Como ao pé de casa da minha filha, há todos os anos lá touros. A gente ia à vila, que eu tenho um irmão que mora na vila, o Marcelinho. Ainda foi há 2 anos, não estou em erro, o último mês, falei com o Alinhagra. A gente ia à vila e foi assim. Ela, sabes, ela era costureira e na volta das festas ela tinha sempre muito aperto e depois não. Ficava de castigo em casa. Ficava às vezes a acabar coisas para outras irem à festa no outro dia e ela depois não. Ela tinha que fazer o serviço de casa e o serviço de costureira e depois era assim, era difícil. O Carnaval, na hora das festas? O Carnaval, ela nunca gostou do Carnaval, porque
causa do meu sogro. Porque o meu sogro, a sua festa era o carnaval. E ele nunca saía em danças, nem em comodas. Ele que fazia as brincadeiras todas sozinho, às vezes e mais um dos biscoitos, que era o José de Teodoro. Sei. Mas era aquele José de Teodoro lá de cima que, da fonte, do Barro de São Pedro. Eles eram muito amigos e depois às vezes eles saíam juntos numa brincadeira, porque naquele tempo de meu sogro fazia essas brincadeiras, na oração nos salões havia casas, havia casas que abriam a loja e de onde se juntava lá pessoas para Estamos a falar na década de 50, 60. Recebia mascarados lá e depois o meu sogro, até o meu sogro depois uma vez na Algova, no salão da Algova, pegou lá uma partida, o irmão, ele era irmão do tio Rafael, da Algova, conheci o tio Rafael que era meludo. Sim, ainda conheci. Eles eram irmãos. E então o meu sogro usava sempre, era uma máscarazinha só e era um fato macaco, uma coisa. Ele andava a vender instrumentos para tocar. Era uma flauta, que até essa flauta ainda está aí em casa. Uma flautazinha preta e era depois uma outra gaita, mas eu não dizia que era gaita. Dizia que era gaita de boca, mas deste tamanho, não é? Não, mas era americana, não era como aquelas gaitas. Ok. Tinha que ser que não soubesse música, porque tinha que mexer com os dois naqueles fogos. Tinha lá uma espécie de um tecladozinho. Sim. Por baixo. E então, era um freio. E ele foi ao palco do Salão da Algova dizer que tinha ali instrumentos para vender, não sei, e não vi. Depois eles já que contavam. Tinha aí instrumentos para vender, coisas, mas a pessoa tinha que calçar, tinha que meter umas luvas, porque aquilo era uma coisa muito delicada. Ele dava a flauta para ele tocava. E depois, o senhor gosta dessa? Gosto. Depois dava a outra que era americana. Gata. A flauta também era americana. Até a minha rapariga sabe, já não toca nisso há que temos, mas ela tocava qualquer coisa nela. Porque a minha rapariga foi aqui da música das quatro. Dá-lhe a outra, também para tocar. Gosta desta? Gosta. Mas ele não dizia que era gata. E o senhor sabe tocar gata? Sei. Vai experimentar a ver se sabe tocar nesta gata. Era um freio de uma besta. E depois ele vai, fica muito admirado, mas ele também era muito amigo de Ri, o tio Rafael, e diz, isso está bom para tu, irmão. Ele não sabia que era o irmão, que era o próprio irmão. Ele tirou a máscara e disse, estava mesmo para ti. Ele fazia essas brincadeiras sozinho. A minha mulher não gostava nada de ver ele fazer isso, não gostava de carnaval. Mas ias ao carnaval? E a gente ia ao carnaval ver bailins e ver danças. E até onde dizer que sou fraco, mas cada um tem a sua cisma. Eu gosto mais de ver um bailinho bom que ver uma dança de espada. Eu também gosto, mas a dança de espada tem um assunto, porque é dentro de um sistema que era a dança de dia, e contava uma história normalmente que era verídica, sempre ou de reis, ou namorados, etc. E o bailinho mais para rir, aquela crítica social. Mas todas elas têm um valor importante,
por todas elas traz as nossas raízes e traz um pouco do nosso passado. No entanto, hoje muito está-se a modificar, muito está-se a mudar. Eu não sou contra este sistema moderno, mas manter aquilo que é nosso é o importante. Das coisas antigas, de tudo isso que passaste, que contaste, muito mais havia para contares. Mas eu também não te quero demorar muito tempo, nem prolongar muito o vídeo. Tens alguma coisa assim em especial que ainda te tenha feito pergunta e queiras dizer ao que sabes? Eu não tenho nada especial, meu filho. O que eu tenho, olha, a ver aqui numa solidão, não me falta nada. Falta-me a minha companhia. A noite é o pior, porque a noite é sempre. E o dia, tem dias que eu estou aqui, como tchau, fica aqui para trás, só vou ao padeiro e não a todos os dias, e depois não falo com mais ninguém, senão por telefone, como a minha neta telefonou, e daqui a este ano a minha filha vai telefonar para saber de mim, e é assim. A solidão, foi o que eu disse ainda hoje ao Artur. Não há nada pior que a gente perder a nossa companhia. Se a gente se dá bem. Há casais para aí que os estão amigos, amanhã já não estão, aquilo anda como com cogote. O dia a dia. Se faltar um, com certeza que não faz falta o outro. Mas eu tive 47 anos, casado com a minha mulher, e da gente amanhã sempre bom. Da gente amanhã sempre bom. Tens familiares aí para fora, na América, no Canadá? Ou no... Tenho no Canadá, na América não tenho. Só tenho no Canadá. Também no Canadá muitas pessoas vêem também o meu canal e sei que na América tem muitas pessoas que já me perguntaram e até disseram para vir cá, na América e do Canadá. E estou aqui, fiz a vontade, não só vocês como também, eu procuro sempre divulgar aquilo que é nosso, as nossas pessoas, as pessoas com uma certa idade, porque eles têm sempre uma história, e é a história de vida. E a história de vida de cada um é diferente, mas não deixa de ser uma história contada pela própria pessoa. Agora, tenho uma coisa que eu disse, que tinha daquela tia que caiu no pátio, que me marcou tristeza, mas tenho uma outra também que eu tive uma noite sem dormir, de alegria. Foi assim, como hoje, recebi um telefonema que amanhã ia começar nos Correios afetivo. Mas não era afetivo com as 3 horas que era afetivo já me dado. Marcou duas coisas na vida, a queda da mulher e o teu trabalho. Com a alegria com a loucura de começar afetivo nos biscoitos. Perdeste o sono. Nunca. Não, e eu já estava casado. Que eu casei em 66 e eu depois eu entrei para o quadro, que a gente entrava para o quadro, até ainda no tempo eu dava diplomas de funções públicas. Eu entrei para o quadro em 69. Mas foi antes de 69 que eu fiquei a gente ainda tinha que estar um ano, uma coisa assim, tipo a estagiar, para depois entrar no quadro dos Correios. E então vamos ver, portanto, para os familiares que tu tens lá fora no Canadá. Ora, visitas para todos e abraços para todos. E que venham cá também há noutras festas e visitar. Eles que venham cá. Tem alguns que foram e não vieram mais. Não vieram mais, nem tem possibilidades de vir. A vida também não encarreirou. Tenho uma sobrinha minha que foi para lá, o marido ficou sempre doente e até já faleceu. Ela tem filhos, os filhos já chegaram a vir, mas ela nunca mais veio nem fala em vir. Que é a Fátima, a filha de um irmão meu mais velho, que faleceu mesmo no Canadá. Pois ao menos tem possibilidades de te ver aqui. E a Fátima,
nunca mais veio, e então tem a Marcelinha também, que nunca mais veio. Tem alguns que nunca mais vieram, porque a vida também não corre bem para todos. Olha, Ou a eles que nascem perto de vir. seja conforme for, há uma possibilidade de ver, entrar no canal e ver. Visitas para eles e que eles tenham muita saúde, e eu estou bom, cabeça erguida. 81 anos, aqui na nossa freguesia, sou dos melhores. Os outros estão sempre a sair sequer de casa. E não estás esquecido, ainda que te recordas bem as datas, recordas bem tudo. Eu às vezes esqueço-me de certas coisas. Está bem, claro, e também estou mais novo, estou com 67 e esqueço-me. 67? 7. Epa, também já é. Já não sou bebê, já tinha já alguns dias. Olha, mas foi um prazer, foi uma honra, não só o canal como eu também já há dias que não te via. E espero que daqui a um ano a gente possa vir cá saber como é que está essa saúde e tudo. É bom sinal para ambos, porque é sinal que estamos vivos. Hoje eu estou bom de saúde. Pronto, olha, então o canal agradece-te pelo teu depoimento, pelo teu bem-estar e da forma como falaste. E até uma próxima. Bem-aja.